O vídeo de hoje é mais uma reflexão acerca da doutrina celeste que nos foi revelada por Emanuel Swedenborg. Aqui eu vou deixar um link pelo qual vocês poderão acessar vários vídeos que vão explicar para vocês quem foi Emanuel Swedenborg e o que foi a doutrina celeste, essa grande revelação e este grande tesouro de sabedoria que nós estamos compartilhando agora com vocês. Eu estava refletindo ainda agora sobre esse livro aqui, Os Arcanos Celestes, de Emanuel Swedenborg, e eu venho fazendo muitos vídeos sobre a doutrina de Emanuel Swedenborg, e eu me deparei com uma passagem aqui que me deixou bastante encantado com a descoberta, e é interessante porque fala do sentido da serpente. O que significa a serpente quando os profetas ou na escritura sagrada se fala dela? Nós sabemos que a Bíblia é um livro espiritual, a palavra é um livro espiritual e contém correspondências, arquétipos, aquilo que comumente se chama de símbolos, que são dotados de um conteúdo espiritual. Como é o caso, por exemplo, dessa passagem do livro de Jó, Jó 20, versos 16 e 17. Veneno de áspides ele sugará, língua de víbora o matará, não verá os ribeiros, as correntes dos rios de mel e manteiga. Então, uma passagem como essa é bastante interessante porque, no sentido interno, segundo a doutrina que nos foi revelada, pela voz da serpente é representada os raciocínios do homem natural, os raciocínios, digamos assim, da razão discursiva, né? Como se costuma falar em filosofia. E aqui diz: a língua de víbora os matará, pelos rios de manteiga, né? Que diz assim, que não verá os ribeiros, as correntes dos rios de mel e manteiga. Então, pelos rios de mel e manteiga são compreendidas as coisas espirituais e celestes que não serão vistas pelos raciocinadores. Os raciocínios são chamados veneno de áspide e língua de víbora. Abaixo, nos versículos 19 e 15, serão vistas mais coisas sobre a serpente. Isso aqui no livro. Nós vimos a serpente aparece em vários momentos na palavra. Por exemplo, quando Adão e Eva estavam no Éden e a serpente tentou Eva. A serpente, ela representa o sensual do homem. Ela representa essa necessidade que o homem tem de compreender as coisas pelos sentidos, de ter uma prova sensível, uma prova empírica, digamos assim. Ainda mais, e se era assim na época de Adão e Eva, não digo assim, que Adão e Eva eles representam o homem primordial, o homem celeste, ou a igreja celeste que existiu sobre a terra. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Mas hoje o homem ainda é mais sensual do que naquela época. O que é um homem sensual? Não tem uma metáfora, que não tem um sentido sexual, no sentido de aquele que é guiado pelos sentidos. Então é aquela pessoa que precisa ver para crer. Ver, visão, é um dos sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Quer dizer, as pessoas elas precisam, de algo que se apresente aos sentidos para poder acreditar. Eu não estou falando apenas de Tomé, não. Tomé só acreditava que Jesus ressuscitou se visse os sinais dos cravos, as marcas de todo o sofrimento da Via Crucis e do Calvário. Mas hoje quer dizer, essa dúvida, esse estado de dubitabilidade, de dúvida, é generalizado. E a dúvida a gente já vê assim que não é
A gente tem visto na internet que dá voz a todo tipo de gente, né? E até aos idiotas, que a dúvida não é necessariamente sinal de inteligência. Tem gente que duvida que o homem foi à Lua. Tem gente que duvida que possa haver vida inteligente sobre a Terra. E ainda diz assim, isso é coisa de gente ignorante, ignorante, né? É ignorante, né? Mas é coisa de gente ignorante. Então as pessoas, elas estão muito imbuídas de toda essa dúvida, né? De dúvida de que o homem foi à Lua, dúvida de que a Terra realmente é esférica. Tem gente que não acredita mais nisso, que a Terra seja esférica, mas acha que a Terra é plana. Então a gente vê que a dúvida, podem ficar à vontade, viu? A gente está vendo então que a dúvida, ela não é necessariamente sinal de inteligência, né? Porque senão essa gente de teorias da conspiração seria muito inteligente. A gente sabe que, né, são dúvidas totalmente descabidas, né, totalmente absurdas. E as pessoas, agora a dúvida, ela chega ao ponto assim de você dizer eu só acredito em Deus se eu ver. Quer dizer, elas só vão acreditar em Deus se Deus se apresentar aos sentidos, né? Eu não acredito que existe a alma. Me mostre a alma, eu quero ver a alma. Quer dizer, elas querem que a alma seja colocada numa proveta, né? Isso é uma coisa muito mais evidente nos dias atuais, com o prestígio que tem a ciência na cultura moderna, na sociedade moderna, né? E a ciência, ela é uma forma empírica de conhecimento, né? Então o método científico é basicamente observação, né? Observação, pesquisa de campo, estudo descritivo, formulação de hipóteses, experimentação. Quer dizer, você tem que ter um experimento no laboratório que você possa ver. Tudo é muito empírico. A ciência, ela opera com um empirismo radical, né? E os raciocínios, que são de acordo com os sentidos, né? O veneno da serpente representa os raciocínios. A serpente, ela representa os sentidos, né? E o veneno da serpente, de que fala, por exemplo, num salmo que está aqui, que foi mencionado um pouco antes, aqui, né, é Salmo 58, 3 e 5. Andam errados desde o útero, falando mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno de serpente. Como a venenosa áspide, surda tapa o seu ouvido para não ouvir a voz dos que murmuram, dos que se associam à sociedade de sábios. Então, o veneno aqui, a serpente é o sensual do homem, ou seja, os sentidos. E o veneno são os raciocínios, né? Porque as pessoas não conseguem aceitar uma coisa pela revelação. Elas precisam necessariamente que as coisas se apresentem aos sentidos. E a gente sabe que nem tudo se apresenta aos sentidos. O que nós não podemos conhecer pelos sentidos, nós só podemos conhecer pela razão, né? Nós não podemos ver o átomo, nós não podemos ver a eletricidade. Podemos sentir os seus efeitos, mas não podemos ver a eletricidade. Da mesma forma, nós não podemos ver Deus, nós não podemos ver a alma, né? Nós não podemos ver a saudade, mas sem dúvida que ela existe, né? E nós podemos sentir na alma, claro, a saudade. E isso é uma das coisas importantes, fundamentais, para a gente entender a diferença entre o conhecimento de fé, o conhecimento pela revelação e o conhecimento pelos sentidos, né? O homem sensual, o homem natural, ele precisa que as coisas sejam apresentadas a ele pelos sentidos. Mas é justamente essa necessidade que o homem tem de conhecer as coisas pelos sentidos, é justamente essa crença segundo a qual a única forma de conhecimento válida é a que vem pelos sentidos, que caracteriza o homem natural. É exatamente isso que não apenas foi a causa da decadência de todas as igrejas e de todas as sociedades do passado, de todas as formas de espiritualidade e a decadência de toda a fé, né? Mas também é a razão pela qual a humanidade acreditou em mentiras e falácias
durante séculos. Por exemplo, que a Terra é o centro do universo, que são as estrelas que andam, que se movem pelo céu, né? Como se não fosse pelo movimento de rotação da Terra. Não são as estrelas que se movem, não é o Sol nem a Lua que se move no céu. O céu não está se movendo, é a Terra que está se movendo. Mas existe uma aparência de que é o céu e as estrelas, o Sol e a Lua que se movem, porque é uma ilusão dos sentidos. Pelos sentidos, o homem achava que a Lua estava muito mais próxima. Então, pela falácia dos sentidos, se acreditava que a Terra era plana, porque quando a gente olha na linha do horizonte, a gente vê uma linha reta. Quando a gente olha no horizonte assim, vê uma linha reta. Então os sentidos nos aprisionaram durante séculos, durante milênios, no erro. E a humanidade, ela não superou essas falácias pelos sentidos, mas pela razão. E isso é um dos fundamentos, que a razão nada mais é que o reconhecimento da verdade. Razão não é um método pautado no cálculo e na lógica. Razão não tem nada a ver com ver para crer. Razão não tem nada a ver com os sentidos. Tem a luz a razão natural, Mas eu digo assim, a razão enquanto faculdade pela qual podemos reconhecer a verdade, nada tem a ver com os sentidos. Nós podemos dizer que a fé está muito próxima da intuição, que é a apreensão imediata do objeto do conhecimento, filosoficamente falando, Mas por que no caso da espiritualidade, o conhecimento não pode ser pelos sentidos? E erram aqueles que querem transformar a espiritualidade em ciência, como no caso do espiritismo, que eles dizem que o espiritismo é ciência, não é religião. Então por que as coisas, os artigos que são da fé e da espiritualidade e da nossa vida com Deus e da alma, os arcanos que são da alma e da vida interior, não podem ser conhecidos pelos sentidos? Por quê? Porque nós não podemos ver as coisas que são espirituais. Nós não podemos ver Deus. Nós não podemos ver a alma. Assim como nós não podemos ver a redondeza da Terra do ponto de vista de um observador terrestre, só do espaço sideral. Assim como nós não podemos perceber que é a Terra que gira e não as estrelas. Então, o que nós não podemos conhecer pelos sentidos, podemos conhecer pela razão, Mas sobretudo, a própria razão, ela é incapaz de conhecer toda a complexidade, toda a infinitude da verdade. Só pela revelação é que nós podemos conhecer, porque os sentidos, o aparato do sensório cognitivo do homem não é adequado para conhecer a verdade. Pelo menos as verdades espirituais. Aquilo que pertence à ciência, que se apresenta aos sentidos, os nossos sentidos físicos podem conhecer. Um cientista ele pode observar uma bactéria, através de um telescópio, um microscópio, através de um telescópio, sim, agora sim, ele pode observar um planeta, as estrelas, a Lua. Então o que pertence aos sentidos pode ser conhecido. No caso da ciência, como a ciência trata de coisas físicas, os nossos sentidos físicos, que só enxergam o que é físico, são capazes de conhecer. Mas e as coisas espirituais? Só podem ser percebidas de forma interior, por meio de ditame e iluminação, tudo por revelação. Daí a necessidade de um livro sagrado, da palavra, daí a necessidade de uma revelação escrita. Porque o homem, por meio de sua razão, da luz natural da razão, ele não pode conhecer as coisas que estão para além dos sentidos, porque eles são incognoscíveis. Então elas têm que ser conhecidas por meio de revelação. A revelação é quando Deus, por exemplo, revela ao homem, leva a verdade, faz a verdade aparecer diante do entendimento humano, por meio de uma revelação escrita, um livro, ou mesmo até através de um ditame interior, uma luz interior. Mas, sobretudo, nós podemos conhecer atualmente a verdade pela palavra, pelas escrituras sagradas, e pela revelação escrita. O homem interior, aquela parte espiritual dentro de nós, pode reconhecer a verdade, mas não encontrar a razão por si.
Então tem duas coisas que são importantes e com isso a gente conclui a nossa mensagem, a nossa reflexão de hoje. Primeiro, que nós não podemos conhecer a verdade, as coisas espirituais por meio da luz natural da razão, porque não é adequada para isso. Em segundo lugar, ainda que o nosso entendimento e os nossos sentidos não possam conhecer a verdade, mas quando ela se apresenta a nós por meio de uma revelação, aí sim nós podemos reconhecer. Nós não podemos chegar até ela, ela que tem que vir até nós, mas quando ela chega até nós, aí nós podemos reconhecer pela razão. Está escrito no pergaminho da alma, está escrito na tábua do nosso coração. Isso sim, então a revelação não quer dizer que a gente vai acreditar em tudo. Qualquer um pode dizer que teve uma revelação. Qualquer pessoa pode inventar que viu um elefante vermelho com tromba branca e listrinhas azuis e dizer que isso é uma revelação. Não é qualquer besteira, que a gente não quer dizer que a gente vai acreditar em qualquer besteira. Dizer que teve uma revelação, qualquer um tem como dizer. Mas a verdadeira revelação, a revelação da verdade, ela sim, nós não podemos chegar até ela. Mas quando ela chega até nós, nós podemos reconhecê-la por meio da luz da razão. E é necessária humildade, sabendo que toda divina verdade, vem do céu. Então, os homens voltando aqui ao texto, veneno de áspide ele sugará, língua de víbora o matará. Não verá os ribeiros, as correntes dos rios de mel e manteiga. O que são essas correntes de rios e mel de manteiga? Aqui o texto diz, na antiguidade foram denominados serpentes aqueles que tiveram confiança mais nas coisas dos sentidos do que nas coisas reveladas. Hoje é ainda pior, porque não há só os que em nada creem, exceto se virem e sentirem, mas há também os que se confirmam por meio de conhecimentos ignorados pelos antiquíssimos e assim se cegam muito mais. Então esses que se guiam apenas pelos sentidos não conhecerão jamais esses rios de mel e manteiga, que são as coisas celestes, as coisas espirituais e celestes. Eles serão privados desse grande bem que é o acesso a essa verdade espiritual, que é alimento para a alma, é o pão vivo que desce do céu, é o pão nosso de cada dia. E é isso que nos faz ser pessoas regeneradas, porque sem que o homem seja introduzido nesses bens, nessa nutrição espiritual, ele não pode ser regenerado. É isso que nos torna sábios para as coisas espirituais, é isso que nos torna iluminados, é isso que dá prazer, esse é o bem e o prazer que pertence às afeições. Isso é a sabedoria, isso tudo, esse conjunto todo de coisas, essas verdades, como eu já falei em outro vídeo, são o pão que desce do céu, são o alimento para a alma, o alimento espiritual. Se a gente ficar sem esse alimento, a gente morre como morreram os antediluvianos. Mas isso é tema para outro vídeo. Ok, gente? Obrigado e até a próxima.